Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte contando, minha gente. Minha mãe cuidou de minha vida inteira sozinha. Hoje sou eu quem cuida dela, principalmente após o AVC que ela teve. Só que meu casamento está chegando e quando saio do lado dela, eu sinto uma enorme culpa, diz a nossa ouvinte. Apesar dela estar praticamente restabelecida, mamãe já tá boa, mas eu saio de perto dela e eu me sinto culpada, diz a nossa ouvinte. Seria eu muito mais dependente da minha mãe do que ela de mim? O que significa ser grato e qual o caminho certo para viver essa gratidão? Quais os sinais de que a relação entre pais e filhos não é uma relação saudável? Sabe quando o negócio não tá bom? Não tá saudável, sabe? Quando tem aquela aparência, aquela sensação, aquele ambiente que tem alguma coisa estranha, tem um exagero de um lado, cobrança demais de outro, hein? Quais os sinais de que a relação entre pais e filhos não é saudável? O que fazer quando nos sentimos presos a alguém e não conseguimos dar continuidade à nossa vida? Esse aqui é um outro aspecto, né? Uma outra abordagem que não tem necessariamente a ver com pai, com mãe, mas muitas vezes a pessoa está presa a alguém. A pessoa já embarcou, não necessariamente fisicamente, mas embarcou tem tempo e a pessoa ainda está lá aprisionada. Tem gente que a vida já andou vários e vários anos e a pessoa continua aprisionada emocionalmente a alguém. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto. Afinal de contas, você deve conhecer muitas histórias sobre esse assunto. Então, abra o coração, compartilha comigo e vamos fazer juntos o Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Puxinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta, dia 5 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Gente, hoje no Debate 93 nós acolhemos com carinho o pastor Cláudio Gama, da Assembleia de Deus de São Gonçalo, a pastora Elane Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, nossa menina da mesa, o pastor Samuel Silva, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém, também cantor da nossa MK Music, e o pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis, todos aqui já postos para começarmos juntos o debate de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Cláudio, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Eu começo com um destaque que o senhor fez. Seria eu muito mais dependente da minha mãe do que ela de mim? É uma pergunta que faz a nossa ouvinte. Ao analisá-la, nós já vamos ampliando esse assunto, porque tem muita gente nessa esfera da dependência. Mas nesse caso, na sua opinião, pastor, é dependência? Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes. Um prazer imenso mais uma vez estar convosco. Essa moça, esta ouvinte, ela não expressa se ela é filha única ou se esta mãe tem outros filhos. Mas pelo testemunho dela, pelo comportamento, pelas suas declarações, ela expressa e ela sinaliza que ela é mais dependente da mãe do que a mãe dela. E ela precisa entender no processo construtivo da vida, já no ato da concepção,
quando uma criança sai da manjedoura biológica, é cortado o seu cordão umbilical, sinalizando que ela está livre para o processo construtivo da história da sua própria vida, ainda debaixo da bênção maternal e paternal. Mas já no ato da concepção já sinaliza no corte umbilical que ela está livre. E percebe-se pelo seu testemunho que ela permanece ou alimenta ou mantém um cordão umbilical, sentimental, emocional, preso à sua mãe, a qual ela não consegue dar passos na história da sua vida em direção ao futuro, porque ela carrega um sentimento achando que vai ser ingrata, vai ser injusta ou vai ferir a sua mãe. Seus atos, suas atitudes demonstradas ao cuidar da sua mãe nesse processo de enfermidade, numa demonstração de sensibilidade, de generosidade, de companheirismo, de fidelidade, cumprindo fidedignamente o seu papel de filha, ela já está demonstrando que ela recheou o coração da sua mãe com amor e fez o seu papel, que é peculiar, lhe dando prerrogativas que ela não tem que carregar nenhum sentimento de culpa, porque o que deveria ela fazer na sua competência legal, ela fez. E olhando numa visão bíblica, ela está se colocando como uma posição de anjo, aonde a sua mãe representa a própria divindade, e com esse gesto tão nobre, ela está tocando tanto ao coração da sua mãe, construindo um testemunho exemplar e tocando o coração de Deus, abrindo os portais da vida para ela construir os seus sonhos com a cabeça erguida e com nenhum sentimento de culpa, porque ela está livre com toda a bênção de Deus para a vida. Pastora Elane Cruz, muito bom dia, nossa menina da mesa de hoje. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Está de acordo com o pastor? Bom dia a todos os debatedores. Na verdade, não existe nenhuma relação humana onde a gente não possa colocar a questão da dependência. Quando uma criança nasce, ela é dependente da mãe. E a mãe ou o pai, querendo ou não, a vida muda, né? A partir do momento que você é pai, quem é pai e quer vivenciar a paternidade ou a maternidade, é complicado você imaginar dali para frente a sua vida sem aquela criança. A verdade é que o filho pode casar e a gente sempre vai lembrar as coisas mudam. É muito interessante a gente ouvir pais dizendo, a minha vida era muito interessante sem meus filhos, mas depois que eles chegam eu não consigo mais imaginar a minha vida sem eles. Então, a relação entre pais e filhos é uma relação onde existe uma codependência. Uma relação de casamento também, quando a gente fala depende, não é depender financeiramente, é depender afetivamente do amor do outro, do respeito do outro, da admiração do outro, da presença do outro. Então, existe sempre uma codependência. Não tem uma relação que tem afeto, existe uma codependência. Deus não depende da gente, mas a gente depende de Deus, esse a gente, né? Então, na verdade, mesmo a nossa relação de Deus, por mais que seja de amor, a gente também sabe que depende dele, e é por isso que a gente ora, é por isso que a gente pede, é por isso que a gente também continua na presença dele, a despeito do amor. A verdade é que, a partir desse princípio, o que eu vejo aqui, lendo só, não dá para julgar quem depende mais de quem. Acredito que essa mãe também tenha dependido muito. E se ela fala de culpa, existem muitas mães que ficam assim, eu fiz tudo por você, minha vida só está faz aquela chantagem emocional. Então, não dá para saber de fato quem é que depende mais, mas a verdade é que existe uma relação de codependência e que, ao longo da vida, talvez seja o que ela não está conseguindo fazer ainda, a gente vai tendo que diminuir a dependência, porque a gente cria um filho que é completamente dependente, que tem que tornar ele independente socialmente, independente cognitivamente, independente financeiramente, mas essa dependência afetiva, esse amor afetivo vai estar sempre ali, né? E o ideal é que esteja mesmo. Agora tem que ter uma boa dose, uma dose de equilíbrio. Pastor Samuel Silva, querido, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. A nossa ouvinte pergunta: seria eu muito mais dependente da minha mãe do que ela de mim? A pergunta dela, que pensa o irmão.
Bem, bom dia, queridos. Eu acho que esse caso ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente vai andando por aí, a gente vai vendo, né, pais dependendo dos filhos e filhos dependendo dos pais. E talvez o nosso papel hoje, como homens de Deus, seja esclarecer as pessoas no tocante ao equilíbrio, né? Porque a gente precisa amar os nossos pais e cuidar deles, tentando retribuir um pouco de todo o investimento deles na nossa vida, né, durante tanto tempo, mas sem fazer com que a nossa família hoje, né, marido, mulher, filhos, sofra com isso, né? E ao mesmo passo, né, como pais, devemos amar nossos filhos, mas tem uma hora que a gente tem que deixá-los para que eles tomem as suas próprias decisões, para que a gente não atrapalhe o desenvolvimento deles. Então, assim, eu acho que a dependência, no caso aqui, é clara de ambos os lados. Talvez o que a gente precise compartilhar com as pessoas seja a importância da busca pelo equilíbrio, da gente achar, né, um divisor, né, entre esse amor que devemos ter pelos nossos pais ou filhos, né, e a dependência que pode acabar tirando de nós, né, sonhos, projetos, né, e até um desenvolvimento pessoal. Pastor Paulo César Braga, que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, amados ouvintes, é um prazer retornar aqui mais uma vez. Do que foi falado aqui dessa questão do equilíbrio, eu acredito que essa jovem, ela ainda está envolvida, apesar do texto dizer que a mãe já está quase que curada, mas essa doença também cria outros tipos de doença na nossa vida. Ela ficou completamente envolvida com a doença da mãe e ela ainda não é casada. O casamento está se aproximando. Então a gente não sabe que tipo de pressão de repente ela está recebendo do noivo e tal. E ela sempre teve satisfação em fazer o que está fazendo. Então a gente precisa ter realmente esse equilíbrio, mas na prática é difícil, porque a mãe quer uma coisa. A filha quer ver a mãe bem. Por outro lado, o casamento se aproximando. Hoje, o que é prioridade na vida dela, hoje, na minha visão pastoral, é a mãe dela. O texto diz que ela está saindo da enfermidade, então agora ela vai decidir. Quem vai tomar essa decisão agora está mais com a filha do que com a mãe, porque a mãe quer a filha ali o tempo todo. Mas eu acredito que os limites quem começa a dar são os filhos, que de bobear o pai quer o tempo todo a mãe e os filhos com ele ali. Agora os filhos que devagarinho, com entendimento, com sabedoria, vai dando o próprio limite aos pais, dizendo até aqui papai, até aqui mamãe, e aqui agora vai ser a minha construção, a minha vida. O que significa ser grato? Qual o caminho certo para viver essa gratidão? Os pais investiram na sua vida, como é que você consegue ser grato? E aquelas pessoas são absolutamente ingratas, hein? Tem gente ingrata, hein? Tem gente ingrata, pega a mãe, pega o pai, procura uma casa de repouso, procura um asilo. Tem muita gente que larga lá e não volta, simplesmente isso. Ou volta, tem filho tão ingrato que volta porque o pai é aposentado, a mãe é aposentada e recebe lá mensalmente uma graninha muito curta, mas ainda essa grana curta é surrupiada por filhos que são absolutamente ingratos e insensíveis. Quais os sinais de que a relação entre pais e filhos não é saudável? Está criando seus filhos aí? Seus filhos já estão criados, você está desenvolvendo um relacionamento? Tem gente que conhece muita gente na própria igreja. Como é que a gente avalia se um relacionamento não está bom? Vamos conversar sobre esse assunto. O que fazer quando nos sentimos presos a alguém? Tá preso a alguém? JR, você falou isso, eu me lembrei de uma miserável que eu tô preso a ela. Tem 357 anos. Outro tá dizendo assim, tem um camarada que passou na minha vida e até hoje eu não consigo esquecer. Tem gente presa, hein? Tem gente aprisionada, hein? O que fazer quando nos sentimos presos a alguém, não conseguimos dar continuidade à nossa vida? Como sair dessa? Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você conhece pais e filhos cuja relação emocional é extremamente dependente? 58% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 94% deles no nosso site também conhecem, e no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319,
os casos já começam a aparecer. Uma ouvinte diz assim: a minha irmã caçula, ela é assim. Ela inclusive recusou uma excelente oferta de emprego para não ficar longe da minha mãe. Só que, além dos problemas de saúde, mamãe tem sérios problemas emocionais e não aceita tratamento psiquiátrico, e é verdade, ela acaba sugando o emocional de quem está por perto. Um outro ouvinte diz assim: bom, o meu chefe tem 40 anos e ele é completamente dependente da mãe dele. Fato é que ele nunca casou, mas a dependência é tão grande, tão grande, tão grande, que ele liga para a mãe para saber quais são as decisões que ele deve tomar no trabalho. Se a gente não bate meta ou se a gente tem algum problema, é para a mãe dele que ele liga para poder saber como se comportar. Quero ouvir, ouvinte, a sua opinião aqui participando do nosso debate 93 de hoje. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Companheiros, agora ouvindo-os aqui claramente, nós ouvimos aqui alguns relatos da participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp que apontam tipos de dependência, né? Inclusive essa da dependência da mãe no sentido profissional. Fiquei imaginando aqui, se isso é uma empresa familiar, se quem montou a empresa foi a mãe, enfim, se a mãe é especialista nesse assunto, tem uma interpretação. Aliás, vamos conversar isso aqui com o nosso ouvinte, ver se o nosso ouvinte nos ajuda a responder esse assunto aqui, porque isso vai nos ajudar. Agora, outra coisa é se ela não tem nada a ver com a área. Se ela não tiver nada a ver com a área, e aí, gente? A verdade é que essa dependência, as duas que nós ouvimos aí, essas duas histórias, e são tantas outras, essa forma de dependência é uma criação mal feita do pai e da mãe. A verdade é que quando um filho cresce, chega numa fase de maturidade, e aí a gente está falando, quando a gente fala, por exemplo, da independência de escolher as coisas, de saber as coisas, quem tem filho sabe, a partir de 3, 4 anos a criança já está dizendo, quero essa roupa, quero esse brinquedo, enfim, a criança vai escolhendo, e esse limite do até onde eu deixo essa criança ser completamente dependente de mim, é um limite difícil, porque a criança ainda precisa da gente. Quando chega na adolescência, a independência do pensamento, ela já está completamente montado. O adolescente sabe o que ele pensa, o que não significa que tudo que ele pensa seja certo, né? O que significa que pais e mães tenham que abandonar. Mas quando a gente chega numa fase que a gente chama em psicologia da fase da individuação, isso é lá para o final da adolescência, início do que a gente chama juventude, vamos colocar aí os primeiros anos da casa dos 20, essa pessoa ela tem que estar completamente independente. O ideal, a gente sabe que hoje, financeiramente, é muito complicado, porque a maioria está se formando, tem muita gente que ainda precisa se formar, e aí essa independência financeira muitas vezes só vem lá na casa dos 22, 23 anos, mas a verdade é que essa independência da forma de pensar, ela já tem que estar presente. E os pais precisam entender, e já foi dito aqui, que a gente não cria o filho pra gente, a gente cria o filho para que ele vá viver a vida dele. A gente cria o filho para uma outra família, a gente cria o filho para que ele tenha decisões. Então, esses são exemplos de criações mal feitas, né? De pais e mães que criam amarrando e dizendo, você tem que me dar não é que tem que dar satisfação. Enquanto o filho mora em casa, tem mais é que dar satisfação, mas não é dar satisfação. É manter a rédea. Não é um relatório normal, não é um que todo relatório filho normal. passa, é uma coisa... Isso, exagerado e que vai causar o aprisionamento. Então, aquela pessoa, ela não consegue crescer afetivamente. Literalmente, tem muita gente que não consegue casar, porque nenhuma menina vai ser melhor do que a mãe. Então, assim, e a mãe também não vai achar nenhuma menina capaz de satisfazer aquele filho. Então, a pessoa não casa, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de se colocar. E isso, quando a pessoa enxerga isso, ela precisa buscar ajuda. O patrão não tem, a mãe dele não tem nada a ver com a área, eles trabalham numa área bancária e a mãe nunca nem bancária foi. Então é uma questão estritamente emocional, não tem nem a ver com experiência profissional. Isso sinaliza no processo construtivo da vida o excesso do protecionismo paternal, que protege tanto, que vai acabando abortando as atitudes daquele ser humano que está debaixo dos seus cuidados no processo da formação da vida. Além disso, além de estar abortando,
vai neutralizando, vai bloqueando, quando não ensina de uma forma diária aquela criança no seu desenvolvimento a construir alguma coisa. O pai faz tudo pelaquela criança, o pai pensa pelaquela criança, o pai decide pelaquela criança e aborta o poder da decisão, o poder do pensar e o poder da comunicação. Esta criança ela vai sendo desenvolvida num processo vegetativo social e ela vai tendo estrutura biológica mais robotizada por dentro, aonde esse cordão umbilical não rebenta e que todas as suas decisões para a vida têm que estar preso à mãe ou ao pai para poder decidir. Isso é falta de ensinar a decisão, pastor? Isso já começa no processo a pessoa da infância. Não ensina o filho ou a pensar para decidir. Justamente. Pensar primeiro para decidir depois. No mundo animal, que representa a divindade, isso está na Bíblia, a águia. A águia, ela quando gera seus filhos, conforta, bota num ninho, mas quando ela vai percebendo que os seus filhotes estão tomando forma e está na zona de conforto e não quer sair do ninho, ela vai tirando. Ela vai tirando todo o conforto até chegar nos gravetos e aqueles gravetos começar a ferir os filhotes, para os filhotes sair do ninho e alçar voo. E parece que ele vai despencar, mas a águia está ali de lado, acompanhando. E quando pensa que vai descuidar, aí a águia entra do lado da mãe. Não, eu estou aqui, eu estou te cuidando, eu estou te olhando. Mas o filho, nesse processo construtivo da vida, tem que ser construído para o mundo, para a liberdade, para uma nova visão, para não termos pessoas robotizadas, presas a isto. Isso aqui está numa visão empresarial. Está numa visão empresarial, mas isso entra numa visão eclesiástica, numa visão conjugal. Eu quero... mamãe, será que eu devo ser pai? Mamãe, será que eu devo casar? Mamãe, será que eu devo comprar esse automóvel? Mamãe, será que eu devo comprar esse bem? Poxa, a mãe dele já construiu. E quando a gente olha em todos os testemunhos... Quando o senhor fala isso, o que o senhor está me informando é que a mãe errou ao criar a dependência do filho. Com certeza. É isso? Com certeza. Se o filho liga para a mãe para dizer, mãe, que pijama eu compro? Verde ou azul? É uma dependência. Aí a mãe tem que dizer, meu filho, você tem idade para escolher. Você sabe. Não, mas se ele pergunta isso, se ele pergunta isso, é porque ela alimentou isso, não é, irmão? Que precisa ser acrescentado aqui, tanto da ouvinte que mandou o texto, quanto dos testemunhos que chegaram aqui, em nenhum momento é apresentado que essa mãe é castradora, que esta mãe é egoísta, que esta mãe é abortiva. E muitas das vezes a mãe quer que a pessoa avance e que dê passos em direção ao futuro, mas o cidadão, a pessoa está presa na mãe. Agora, mas é porque foi criada assim. Que a mãe é egoísta, que é manipuladora, é outra coisa. A não ser que esse filho tenha uma doença. Existem algumas doenças emocionais, algumas patologias que tornam às vezes a criança tão dependente e muitas vezes a gente vê isso em consultório, pais que chegam com filhos assim, com a criança que ela não consegue dormir sozinha, ela não consegue ir para a escola, essa criança precisa ser tratada. A gente tem que tratar a questão da autoestima, a questão da segurança, pode ser até, mas isso aos 2, 3 anos se evidencia e os pais percebem. Se não a mãe, o pai, um dos dois percebe, pera lá, esse menino não pode dormir sozinho, pera lá, essa menina não pode se arrumar sozinha, tudo, até a lição de casa você tem que fazer para ele não tem amigos. Os pais percebem isso e quando percebem, tem que buscar ajuda. A não ser nessas situações, quando essa ajuda não é buscada porque os pais se sentem confortáveis porque vai ter o domínio sobre aquela criança, ainda assim há um erro paterno nessa forma de educar. Esse erro, doutora e o pastor estava falando sobre isso, só aparece nessa fase, nessa transição aí do infantil para a adolescência. Porque enquanto não aparece, os pais cegam. Eles são os maiores responsáveis por isso. Se um filho liga, como deu exemplo aqui, olha, eu tenho que comprar um carro e tal. Até o papai acha isso lindo, a mamãe está me perguntando. Só que isso lá na frente, isso vai trazer alterações, isso vai trazer problema, vai trazer em qualquer escolha da vida. Principalmente essa escolha no que se diz respeito Você não acha que tem coisa e coisas não, gente? Só para conversar com o senhor mesmo, reverendo Paulo. O filho vai comprar um carro. O pai entende de carro mais do que o filho.
Sim. Tem problema do filho ligar pro pai e perguntar, pai, eu compro esse ou aquele? De maneira nenhuma, a gente tá falando do todo. Se ele quiser valorizar o seu pai... Não, leva ele lá. O pai mora na Conchinchina e o filho mora na China. Tá certo? O filho da China liga pra Conchinchina e diz assim, pai... Tá entendendo? Se o pai estiver perto, o pai vai. É que ele exagera, para não ter o outro lado dizer assim, olha, não fala nada com seu pai, pegou nada do seu pai. Aí nós estamos cortando um relacionamento que não é umbilical, é um relacionamento. Outro exemplo rápido é de um filho. A gente fala assim, fulano preguiçoso, só porque o pai dele tem, não gosta de fazer nada. Mas eu acredito, antes de a gente falar que um filho é preguiçoso, a gente precisa ver como é que aquele filho foi criado. Claro. Aí ele nunca foi incentivado a trabalhar, não gosta de estudar, por quê? Mas os pais incentivaram? Ou acho que isso aí se cria sozinho, uma auto-ideia. Sabe, o filho precisa ir criando essa independência, uma identidade, o poder de escolha, de dizer sim, de dizer não, para que isso aflore na adolescência. Perguntar aqui ao pastor Samuel sobre esse aspecto, pastor, o que envolve a gente hoje em termos de insegurança. Cidades do interior, muitas, hoje já não podem mais, mas as crianças eram criadas na rua. Na rua, a convivência era com todos. Subúrbios, né, onde nós estamos, no Rio, pessoas eram criadas na rua. Passa um pouquinho, tem um tiroteio ali, passou um assaltante ali, fizeram não sei o que lá. Aí os pais começam a criar aquelas redomas, na verdade. Por quê? Porque é desesperador você imaginar que seu filho pode estar jogando bola na rua e vai passar um cara dando tiro e mata, ou oferece droga, ou qualquer coisa que o valha, sua filha bonitinha, então tá ali, aí vem os malandrões e tal, aquele negócio todo. Então esse mundo hoje é o mundo dos condomínios que avançam, né? Que no passado eram os condomínios da Zona Sul, da Zona Oeste, mas condomínio hoje está em todos os bairros, porque o que era antigamente vila, né? Ali mora a vila era aberta, hoje a vila tem um portão. Aquela rua tem uma cancela. Naquela rua agora tem uma guarita. Você entendeu? Essa coisa que assim, o que significa isso? Significa insegurança. Isso não significa segurança, significa o contrário. Como lidar, pastor, com os filhos mais jovenzinhos, as criancinhas, sobre esse assunto? Você tocou no X da questão. Eu estou batendo na tecla do equilíbrio, porque a insegurança ou nos leva para a fuga, né? Eu vou sair do Rio de Janeiro, ele está violento, eu vou para o interior, ou então ela nos leva ao ataque. Eu vou comprar uma arma e eu vou andar armado, né? E a gente passa isso para a nossa família, passa para os nossos filhos, e essa questão da insegurança não é só em relação àquilo que vão fazer com os nossos filhos, mas como os nossos filhos vão se comportar diante desses ataques. Eu, por exemplo, enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava me lembrando de uma criança que os pais foram membros da minha igreja durante uns anos. Ela com 3 anos já tinha quebrado as 2 pernas e os 2 braços. Meu Deus. Porque a mãe não deixava a criança andar. A mãe pegava a criança no colo o tempo inteiro, né? Outro dia eu estava lendo uma revista e alguns médicos estavam falando sobre a tal da vitamina S, que é fruto da sujeira, né? Que aumenta os anticorpos, mas tem pai que não deixa o filho ter contato com nada. Então não é só essa questão da violência. Eu acho que a insegurança dos pais, ela se dá em todos os aspectos. E aí, essa falta de equilíbrio desprepara a criança. E aí, essa criança, ela cresce despreparada, dependente do pai, né? E aí se casa dependente do pai e da mãe, né? E acaba também agindo assim com o pai e a mãe. Porque, por exemplo, por um acaso, né, no testemunho aqui, no relato, né, a mãe dessa ouvinte sofreu um AVC. O meu pai também sofreu um AVC. E meu pai ficou 3 meses internado, e ele é pastor presidente da minha igreja, ele é super ativo, né? E quando ele teve alta, o que eu mais ouvia é que ele não podia se emocionar e ele não podia voltar para a igreja. Mas com 5 dias ele em casa, eu vi que isso estava matando ele. Com certeza. Né? E eu falei assim, não, pelo amor de Deus, ele é um pastor, a vida dele é isso, ele ministra sobre as pessoas há anos, né? E eu tive que bancar uma briga, até com, né, minha mãe estava um pouco insegura, né, de colocá-lo no púlpito e de deixá-lo pregar de novo. E hoje ele está super bem, super ativo, né, sem sequela alguma. Então eu acho que essa questão da insegurança, do que pode acontecer, ela gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba gerando uma dependência.
Uma ouvinte escreve pra gente, ela diz assim, bom, as minhas filhas são assim e eu nunca fiz nada. Eu nunca incentivei essa dependência. Elas, inclusive, deixam de sair com os namorados porque elas acreditam que quando voltarem elas possam ter me perdido e não estarem por perto. E já o outro ouvinte... Peraí, quantos anos tem essas meninas? Como é que elas deixam de sair com os namorados porque pelo risco... de perder é isso mesmo? Quer dizer, o risco disso, olha, vai que enquanto a gente vai, a mãe vai. Então eles não vão, eles voltam. E cadê essa mãe pra dizer, vai, minha filha? Mas sabe quando isso começa? Quem que escreveu? A mãe. A mãe. Então, mãe, explica melhor. O WhatsApp tem essa vantagem, que a gente pode interagir, entendeu, mãezinha? Então, explica um tiquinho mais aí. Essas meninas têm quantos anos? Sempre, elas não saem, então? Elas ficam em casa? Ou isso é de vez em quando, tem dia que elas ficam mais sensíveis, ou você tá passando mal, tá com alguma dificuldade. Você tem esposo? Então, elas estão com medo de de perder de alguma forma, o pai foi embora ou teve alguma coisa. Isso pode ajudar a gente a esclarecer um tiquinho mais aqui. E aí um outro ouvinte, ele traz a questão, tá tudo bem, mas e quando existe uma imposição à dependência? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe não deixa que os filhos sigam sua vida e tentam ditar como deve ser o proceder deles no cotidiano. E aí, ele diz, o filho demonstra qualquer sinal de independência e o pai parte para uma chantagem e joga tudo na cara do filho, dizendo, olha, eu fiz por você até aqui, agora é a sua vez. É o que eu falei, a questão da chantagem emocional é para manter um domínio. Agora, quem faz chantagem na adolescência já fez chantagem desde criança. Uma criança pequena, é normal que ela diga, por exemplo, naquele momento de ir pro colégio, que ela se afasta da mãe, ou que vai ficar na casa do tio ou da avó, é normal que a criança fale assim, mas e você, mamãe? E se eu for? É normal que pra criança é assim, fugiu da minha área de visão, aquela pessoa pode ter desaparecido para sempre. E aí, qual é a postura nossa de pais? Dizer, meu filho, vai lá, quando você voltar, mamãe tá aqui, quando você voltar, papai tá te esperando. É normal, é aquela coisa de, existem filhos que assim, você tem que puxar para perto de você, porque eles querem mais voar. Existem outros filhos, você tem que dizer, meu filho, vai, que eu tô aqui. Olha lá, eu tô aqui. Olha lá, eu tô aqui. Né? Cada criança, e aí a questão do temperamento, varia muito. Então, nós, pais, precisamos entender que tenham 10 filhos, ou 2 filhos, ou 4 filhos, cada filho tem que, a gente tem que, esse é mais dependente do que aquele, tem criança que é completamente independente, você tem que trazer um pouquinho para perto e falar, não, diz obrigado, você tem que dizer onde tá, como é que é isso, você não pode decidir tudo sozinho, mas tem criança que não, tem criança que depende, e aí, a postura nossa é empurrar, é dizer, vai, pode ficar, fica na casa da sua tia, aprenda a tomar decisão, mãe, eu não sei fazer essa lição, não é você que vai fazer por ele, é a criança que tem que fazer. Então, esse equilíbrio, ele vai mudar de acordo com a idade da criança e ele vai mudar também de acordo com o temperamento de cada filho, com a personalidade. Doutora, respeitar isso é fundamental. Além disso, os pais, eles não podem assumir uma forma de generais, de ditadores. Claro que não. E uma síndrome de Herodes castrando seus filhos. Os pais são formadores, estão preparando os seres humanos para a vida, para a sociedade. Ainda que cada filho tenha personalidade diferente, comportamento diferente, mas eles têm que preparar esse ser humano para a vida. E esse preparo é diferenciado de acordo com o temperamento de cada filho. Isso aí. E, além disso, eles são uma representatividade da divindade na face da terra. E eles precisam, parece que nesse último testemunho, parece que da imposição agora dos pais, que chegam até a fazer chantagem com os filhos. Uma das coisas que todos os pais precisam entender é não ser dominado por esse egoísmo pessoal paternal, é entender à luz da Bíblia. Os filhos não são nossos, nós não somos os donos e patrões e proprietários dos nossos filhos, nós somos mordomos de Deus. Os filhos são bênçãos, são heranças que Deus
proporcionou e pegou essas heranças e confiou nas nossas mãos para cuidar para Deus e prepará-los para a vida. O grande problema é que quando chega nisso, muitas vezes os pais não mudam. Quem tem que mudar essa postura são os filhos. O filho, quando cresce e vai se casar ou tem que tomar uma atitude, ele tem que sentar pro pai e falar: pai, você já percebeu o quanto você me faz chantagem? Você já percebeu o quanto você tenta dominar? Você já percebeu essa sua postura com relação à minha futura esposa, com relação aos meus filhos, ou com relação à minha mulher? Isso, quem tem que tomar essa posição não é a nora, não é o genro, é aquele filho, é quem está na intermediação. É um relacionamento familiar. Irmãos, existe aí, eu estou tentando assim achar esse pontozinho aqui que é importantíssimo. Existe o vínculo, o respeito, a honra, sabe, que não tem a ver com exagero. O exagero, o problema todo mundo sabe o que é exagero, gente. Mas pode ser que naquela família o exagero não seja o que a gente chama de exagero. O que a gente está chamando de exagero é comum naquela família, aquele modelo familiar ali estabelecido, eles vivem absolutamente normalmente assim. É diferente, por exemplo, vínculo. Um ouvinte nosso aqui dizendo que os pais dela tiveram 12 filhos, 10 mulheres, você imagina. Pelo amor de Deus. Que alegria que não era essa casa, hein? Sim, pois não. 10 mulheres e 2 homens. Silêncio. Nossa. Certamente não tinha nem briga nessa casa. 10 mulheres e 2 homens. Olha esses 2 meninos. Esses 2 meninos foram mimados a beça. Esses dois meninos aqui apanharam a beça. Bom, enfim. Aí ela disse que os pais faleceram, e tem pouquíssimo tempo isso, a mãe tem 4 anos, o pai tem 8 meses, e para eles até hoje está sendo muito difícil, porque eles eram muito ligados. Essa ligação, a gente não sabe, nem vai entrar nesse ponto aqui agora, mas a ligação, ela é saudável, não há problema na ligação. É vital. O que vocês estão dizendo é que às vezes o exagero, aquela dependência, a pessoa não faz nada. Isso aí. Ela não toma uma decisão, ela não consegue tomar uma decisão sem consultar ou sem ouvir. É isso, Reverendo Paulo? Uma coisa, JR, só licença aqui, para deixar bem claro aqui aos seus ouvintes, que são milhares, e pela internet no mundo inteiro, em momento algum, os debatedores aqui, na excelência da doutora Elaine Cruz, que é profissional e experiente, a sua credencial nesse assunto, em momento algum a gente está defendendo de respeito aos pais, claro que não. aos conselhos paternais. Os conselhos paternais são excelentes para o processo do desenvolvimento da história da vida. Mas eu estou dizendo isso, pastorzão, por causa do seguinte aspecto. Você tem esse lado que está aí, você tem outro lado que é o seguinte: olha, meu filho, ele pergunta para mim se ele deve, meu filho tem 20 anos. Entendeu? Ele pergunta para mim se ele pode ir à rua ou não. Tá certo? Eu digo para ele sim ou não. É dependência ou é respeito e relacionamento? Tá certo? Olha, meu filho não tem carro. Eu tenho carro. Meu filho pergunta para mim: posso ir com seu carro, pai? É dependência ou é relacionamento? Você tá entendendo? Respeito. Porque alguns pais podem entender o seguinte: não, meu filho tem 5 anos, agora é o seguinte, bem falado, hein? Ô, moleque, agora se vira aí nos 30. Entendeu? Se vira, vai tomar banho, se ele não sabe tomar banho, toma banho, a roupa você arruma, aliás, você tem que aprender a lavar e passar, para você quando crescer não ficar dependente. Tem gente que é do outro lado, né? Que exagera, que é uma maravilha. Então esse equilíbrio é fundamental para o entendimento dos nossos ouvintes. Vai lá, Marcelo, o WhatsApp aí da nossa 93 FM, o telefone é o 96803-8319. O ouvinte diz assim: eu sou assim, eu dependo muito da minha mãe, eu abri mão da minha faculdade para não gastar dinheiro para poder fazer as vontades da minha mãe. Reconheço que eu sou louca, doente pela minha mãe. Parece até que o cordão umbilical não foi cortado. Eu tenho 2 filhas e às vezes abro mão das coisas para elas para poder dar à minha mãe. O que eu faço para poder mudar o meu convívio com minha mãe e comigo mesma? Muito bem, mas peraí, a irmã respondeu, a mãe lá? Eu quero ouvir essa mãe. Ô, mãe, escreve para ela aí. Mãe, eu quero ouvir a sua resposta aí ainda hoje, hein, mãe, para ajudar aqui os nossos ouvintes. Respondendo a esta ouvinte que nos manda o WhatsApp agora. Ainda assim, JR, é complicado a gente julgar daqui. Eu estou tentando articular assim os pensamentos, ouvindo o que as pessoas estão falando, o que os ouvintes escrevem, porque quando eles escrevem angustiados.
Sabe? Claro. Uma pessoa dessa, uma mãe dessa, que ela é mãe também, filha, fica aquela angústia porque ela reconhece que sempre foi ligado à mãe, reconhece a dependência emocional, reconhece que está doente. Por outro lado, tem que suprir essa filha. Olha, minha irmã, em nome de Jesus, procura um terapeuta familiar, procura um psicólogo, procura o seu pastor, porque você sozinha não vai. Se você não deu essa resposta até hoje, eu acho que só pelo simples fato de você reconhecer, também não vai te apontar nenhum caminho. Você precisa agir. Não basta reconhecer, você precisa tomar decisões concretas. E eu acredito, como pastor, estamos aqui para lhe ajudar. Toma essa direção, procura uma liderança, procura uma pessoa da área, para que você possa, se você já reconhece, é meio caminho andado. Fazendo isso, eu acredito que você vai encontrar esse equilíbrio. Ela tem filhas? Que o X da questão aí é a questão do reconhecimento. Com né? certeza. Porque quando a pessoa não reconhece, estar atento a sinais, né, faz toda a diferença. Eu preciso perceber até onde eu estou ajudando e até onde eu estou prejudicando, né? Até onde eu estou me ajudando, né? Até onde eu estou me prejudicando. Por exemplo, tem pais que abrem mão do seu casamento, e eu já vi isso também, né, de um casamento que faliu porque a mãe ficava em cima do filho, né? O filho, ele começou a namorar e a mãe só falava do filho, só pensava no filho, e quando a gente percebeu, o marido saiu fora. O marido não aguentou, e o marido era pai desse filho também. E o que esses filhos vão reproduzir? Imagina essa mãe, então, que tem duas filhas que faz isso pela mãe, como é que fica esse marido? Ouvinte no Facebook trazendo a sua opinião e perguntas sobre esse assunto aqui, a participação dos nossos ouvintes no Facebook da Rádio 93 FM. Um ouvinte dizendo: minha filha tem 9 anos, eu fico muito triste. Ela é independente demais, gente. E ela tem uma personalidade forte. Diz aqui a nossa ouvinte. Eu tô subindo o tom aqui até para ver, né? Juntamente aqui outro ouvinte dizendo: meus pais não gostam que eu seja independente, eles se metem em tudo, e quando eu reclamo que eles se metem demais na minha vida, minha mãe chora e faz drama, mas somos todos adultos, gente. Uma de 9, a outra é adulta. Vai mudando de acordo com a idade. Uma criança de 4, 5, 6 anos precisa aprender a depender e a ir aos pais e a pedir algumas coisas. A criança não escolhe se ela vai para casa da amiga, ela não escolhe onde ela vai estudar, ela não escolhe se ela vai ou não vai para a escola, ela não escolhe se ela vai ou não responder o professor, ela não escolhe se ela vai pedir ou não a bênção aos avós. Então, existem momentos. Quando uma pessoa já é adulta, é diferente daquele rapaz. Meu filho se casou com 28 anos. Até ele se casar, se ele estava na faculdade, da faculdade ele decidia passar na casa da noiva, ou ele decidia ir direto para a igreja, ele ligava e dizia: mãe, estou indo para a igreja, mãe, ou pai, é normal. A iniciativa dele. Dele. Agora, a partir do momento que ele casou, ele não vai ligar para mim e falou: mãe, estou saindo da igreja, vou para, sei lá, o Burger King. É claro que não. Então, existe aquilo que são as regras da família, que um filho precisa cumprir, e os pais também, né? A questão da educação, da formação, do limite, do ensino, e até dizer: meu filho, aprenda isso você decide sozinho, isso aqui é com você criou essa situação já na adolescência, então você vai resolver, isso aqui eu vou junto com você, vou assumir isso junto com você, vou estar do seu lado, enfim. Existem aquelas situações em que os pais participam, existem aquelas situações em que os filhos resolvem sozinhos e os pais ficam de longe. Quando se casa, essa ouvinte, por exemplo, que já tem 2 filhos, acredito que ela esteja dentro de um casamento. Se ela vai ou não dar alguma coisa para essa mãe, esse marido tem que saber, ele tem que sentar junto, e esse marido vai dizer: minha filha, às vezes essa pessoa que está externa, que pode ser um terapeuta, mas que pode ser o marido ou a esposa, às vezes dá um limite. Olha, isso aqui está exagerado, você já percebeu que você deixou de comprar mamão, ou sei lá, não fez a compra do hortifruti a semana para casa, e você fez para casa da sua mãe, você tem seu pai, a sua mãe tem o dinheiro, ela não está gastando o dinheiro dela, está guardando a poupança, e você, doutora, que está bancando. Então, esse outro ajuda. A mãe prejudica o pai. Por exemplo, fui convidado para cantar na igreja Assembleia de Deus de São Gonçalo, do pastor Cláudio. O culto acabou às 10, mas aí ele me levou para jantar. Imagine se toda vez que eu for cantar eu tenho que ligar para minha mãe para falar com ela: mãe, cheguei em casa. Vai ter dia que eu chego meia-noite, vai ter dia que eu chego 2 horas. E aí eu começo a prejudicar minha mãe também, porque ela não vai dormir mais enquanto eu não ligar. Então tem uma hora que você tem que parar de ligar exatamente para deixar sua mãe dormir. Mas tem que combinar, se tem que parar, exatamente. Tem que combinar. Se nunca ligou, é uma história. Isso aí. Se sempre ligou, é outra tem que sentar para conversar. Mãe, será que a gente precisa ficar com essa comunicação de cada família? São os acordos. Reverendo JR, esses fenômenos que estão sendo evidenciados, isso tudo tem um princípio, isso tudo tem um fundamento. A sociedade que veio construindo a história,
ela sempre preparou filhos para serem herdeiros e não para serem sucessores. E herdeiro fica preso sempre nos bens, sempre nessa finança, sempre nessa redoma. Sucessor, não. Sucessor mantém os valores paternais, mantém os sentimentos, mantém o amor, mantém o respeito, mantém o compromisso, mas ele avança para construir o processo da história da vida. E à luz da Bíblia, a Bíblia sinaliza isso de uma forma bem clara. Vou mostrar para os senhores um lado salvífico. Imagine o pai, Deus Pai, entre aspas, distante do seu filho, que o seu filho foi enviado à terra para cumprir uma missão salvífica, Jesus Cristo. Aparentemente separados, aparentemente um no céu, outro na terra. Era desprezo, é uma missão, é um envio, é um cumprimento, mas os vínculos sentimentais de honra sempre foram mantidos. Se você olhar para o outro lado, a parábola do filho pródigo, que chega para o pai, assassina o pai na sua mente e pede a herança, que só é direito de herança quando a pessoa está morta. Me dá minha herança e vai embora. Qual é a visão desse pai? O sentimento desse pai? O amor desse pai? O compromisso desse pai? Se esse pai fosse mão de ferro, castrador, segurava. Mas em um momento da vida, aquele pai não demonstrou ingratidão, infelicidade e desamor. Banhado de amor, deixou o filho ir. Porque existe um momento na vida que o maior PhD da vida, a maior faculdade da vida é um tropeço, é um tombo, é uma escola para a pessoa valorizar também as bênçãos paternais. Ouvinte dizendo, JR, eu e meus filhos, eu fico muito triste quando eles dão mais atenção ao celular do que a mim, diz aqui o ouvinte. Olha o celular. É um processo educacional. Tenho sofrido muito com isso, estou me sentindo uma governanta da casa e eles, os filhos, eles são os meus patrões. Eu perguntei qual a idade deles. Um tem 24, o outro tem 12. Aí a nossa ouvinte conta que ela, de alguma forma, se envolveu mais emocionalmente com os filhos por causa do fracasso dos 2 relacionamentos que ela teve, de onde vieram as crianças. Então, por conta disso, ela acabou esfriando os outros relacionamentos que foram rompidos e ela convergiu toda a sua atenção, toda a sua emoção para os filhos que ali estão. É normal, enfim, não é correto, mas acontece normalmente, isso vem, e ao mesmo tempo ela começa a dizer, poxa, vocês estão no celular e eu tô aqui, olhem para mim, conversem comigo, falem comigo de alguma forma, dialoguem aqui para que eu possa absorver alguma coisa do relacionamento com eles. Já ouviu aqui as ilustrações e os ensinamentos sobre esse assunto, como vários pais que hoje podem até repensar. Espera um minutinho, acho que eu tô exagerando. Tô exagerando. E aí a pergunta, ao final, ela é importante, porque ela vai além do relacionamento pais e filhos, né? O que fazer quando nos sentimos presos a alguém, que embora pode não ser pai e filho, nem pai, nem mãe, nem os filhos, né? Presos a alguém e não conseguimos dar continuidade à nossa vida, às vezes é um fantasmas, entre aspas, do passado que volta. Qual o seu destaque? Então, quanto a filhos, né, eu acho que o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza, né, em Efésios 5, ele diz, deixará o homem, né, o seu pai e sua mãe vai se unir à sua mulher. Então tem um momento que você tem que viver o seu casamento, a sua casa. Mas no capítulo 6, o mesmo apóstolo Paulo em Efésios, ele fala que a gente deve honrar o pai e a mãe. Não significa que deixar significa tem que abandonar ou desonrar. E no tocante aos pais, né, eu concordo com o pastor quando ele disse que às vezes o tropeço é a maior lição que um filho pode tomar para ele aprender, para ele crescer, né? Em 2 Reis, no capítulo 2, quando a capa de Elias é liberada para Eliseu, Elias não coloca a capa sobre Eliseu. Pelo contrário, a capa cai do céu e Eliseu que tem que vestir. Ele veste a capa exatamente quando já não existe mais Elias, né? Então, às vezes, até um passo atrás do pai significa o momento do filho romper, né? Então,
essa questão do equilíbrio, ela se dá muito através dos sinais que a gente vai percebendo. Será que eu não estou sendo chato? Será que a reação do meu filho não está mostrando para mim que eu estou dominando demais ele? Será que eu não estou mimando demais ele? E a mesma coisa o filho com o pai. Será que eu não estou atrapalhando a vida do meu pai? Será que não está na hora de eu deixar meu pai e minha mãe viverem? Assim, vou terminar, mas me alegro muito. Tem um vizinho que são diáconos da minha igreja, né? E quero até mandar um abraço para eles, se eles estiverem nos ouvindo, irmão Ferrari e a irmã Indalva, né? Eles já são avançados em idade, mas eu passo de carro, eu vou no supermercado, seja a hora que for, sempre que eu vejo um, eu vejo o outro. Eles nunca andam sozinhos, separados, e estão sempre de mão dada, e já, sabe, velhinhos. E eu não vejo os filhos dele lá, assim, sempre. Então, eu acho que tem uma hora que o dever é cumprido, né? Meus filhos estão casados e tal, agora eu vou viver um pouco com a minha esposa. Agora você tocou no saudável. ponto fundamental. Quando o casal, os pais, se dão bem, tem um bom casamento, em geral, eles não vão interferir na vida dos filhos. Então, que os pais aprendam que são primeiro marido e mulher e depois pais e mães. E quando não é pai e mãe? Vamos lá, que é outro ponto aqui que o ouvinte coloca. Quando não é pai e mãe, tá certo? Você não está dependendo do pai e mãe. É alguém do passado, um fantasma, uma ideia, aquela pessoa, que agora tem muita gente voltando no Face, pescando no cemitério. A verdade é que tem que cortar os vídeos. Facebook está pescando no cemitério, tem muita gente, hein? Mostra que essa pessoa ela tem algum problema, alguma doença psicossomática, que aí já entra para um lado mais profissional, mais técnico. Mas o ser humano, na sua formação biológica, ele gosta de buscar alguns problemas. Quando ele não tem um fantasma no seu exterior, ele cria fantasma no seu interior. Às vezes nem tem problema não, ele não corta vínculo, ele fica lá checando a vida justamente. do outro. É a falecida que não morre, né? É a falecida que não morre. Ele não consegue se libertar disso, ele fica preso a esse fantasma. Não somente isso, não só alguém, mas bens. E uma das maiores crises, o senhor tocou num assunto aí que é o X da questão. Uma das maiores crises do ser humano hoje é a perda da sua humanidade. Hoje o ser humano se relaciona com as máquinas facilmente, mas não se relaciona com pessoas. Isto é evidenciado na declaração desta mãe, que os filhos presos nos aparelhos celulares e ela não há um contato. Então, eu volto àquele assunto que o senhor reverendo disse, na questão da segurança, das vilas, tudo aberto. Hoje, o que a gente precisa hoje é voltar àqueles primórdios que nós não tínhamos iPad, fone, telefone, televisão, não tínhamos acesso a tudo isso, mas a gente sabia o que era um banho de chuva no meio de uma lama, a gente sabia o que era jogar um futebol chovendo, sabia o que era rodar um peão, jogar uma bola de gude, sabia o que era rolar numa grama, de chegar todo em casa respingado, mas sem problema, sem doença, e viver uma infância e ter relacionamento com as pessoas. Precisamos resgatar essa humanidade. Eu tô entendendo tudo que o senhor falou, Paulo. Só não entendi o agente. É porque a gente fez tudo isso, né? Que gente? O senhor não fez? Que gente? Porque o senhor porque o senhor é de uma nova geração. Eu sou do interior. Do interior é isso aí. Eu reconheço que eu sou da geração do Fred Flintstone. Não, e o tá senhor muito é dessa bem. nova geração, Tá da muito informática, bem, da cibernética, do homem da lua. Eu ainda tô chegando o homem da lua. Homem da lua é bom. Homem da lua. Marcela Bastos, o que nós temos aí? Pesquisa? Então vamos a ela. Pensei que você vai soltar a vinheta. Não, você já pegou o microfone. Você conhece pais e filhos cuja relação emocional é extremamente dependente? 55% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 90% deles no site também conhecem. E quero lembrar que amanhã nós estaremos com o Debate 93 nas ruas, ali no Calçadão de Bangu. Então, não perca amanhã às 11 horas da manhã. A gente se encontra lá no Calçadão de Bangu. Alô, Bangu, é amanhã, minha gente. A partir das 11 horas da manhã, a nossa Wanda 93 FM vai estar ali no Calçadão e você pode falar com a gente
diretamente da nossa van, vai concorrer aos prêmios, vai ter aquela foto colocada no Facebook, vai bombar, hein? É o Face da Rádio 93, meu amigo, aí bomba, e vai ser bom demais ter você falando com a gente aqui na 93 FM amanhã, no Debate nas Ruas, amanhã em Bangu. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, aqui uma ouvinte querida dizendo, ouvinte de Realengo, dizendo: JR, minha mãe teve um AVC e durante 3 anos eu cuidei da minha mãe e do meu irmão que é autista. Eu tinha um relacionamento que não resistiu às responsabilidades que eu tinha e ele me deixou sozinha. Minha mãe faleceu e eu continuo agora a cuidar do meu irmão. Eu faria tudo de novo e essa ouvinte tem sim que priorizar os cuidados com a sua mãe. E a opinião de uma querida ouvinte aqui de Realengo acompanhando a gente, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A Bíblia diz que devemos ocupar a nossa mente com coisas nobres, verdadeiras e puras, mas e quando tudo que vem ao nosso pensamento são coisas que não glorificam a Deus? O que fazer para pensar sempre nas coisas que vêm do alto, hein? Às vezes músicas estranhas, assim com duplo sentido, linguagem própria, invadem o meu pensamento. Eu também me lembro de pessoas que eu vi na rua, assim, sabe? Que eu vi na rua e volta e meia retornam à minha mente. O fato de pensar em coisas mundanas é um sinal de que a minha vida não foi transformada, porque tenho tanta facilidade em pensar e até a cantarolar besteiras. Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Cláudio Gama. Um forte abraço, pastor. Muito obrigado, pastor JR. Me sinto bastante honrado por Deus, dignificado, por mais uma vez ser lembrado e estar participando desta roda de debatedores tão seleto. Estou saindo daqui fertilizado, enriquecido por Deus, com os comentários da pastora Elane Cruz, do pastor Samuel Silva, do pastor Paulo César Braga. Que Deus abençoe vocês muitíssimo, parabenizá-lo pela audiência, por ser esse ícone profético e abençoando toda a população brasileira e mundial com a sua instrumentalidade. Tu tens sido uma bênção para esse povo e esse povo tem sido enriquecido por Deus através da sua existência, da sua competência e do seu profissionalismo. Que Deus te abençoe muitíssimo, prolongando seus dias na terra. Deixo saudação para o meu pai, pastor de 91 anos, pastor Clemente, minha mãe Jovelina, minha muito digna esposa, a missionária Berenice Almeida, meu filho David Kennedy, Laura Evelyn, e um novo membro da minha família que está enriquecendo o meu lar, a minha nora Ana Gabriele, o Caulim, meu secretário, Luciano da Impacto e todos os membros da Assembleia de Deus Amendoeira. Deus abençoe muitíssimo. Isso. Pastor Paulo, obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos os ouvintes. Pastor Elaine, obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes, a todos do Fronteira, em especial pro Alfa. Pastor Samuel, aquele abraço, querido, Deus abençoe. Eu agradeço mais uma vez a alegria de estar aqui, primeira vez numa quarta-feira é o dia do nosso culto do Renovo. Quero mandar um beijo para todo mundo da Igreja Batista Nova Jerusalém. Se você estiver perto do Sampaio, hoje à noite vai ter um cultaço lá na igreja, muito louvor, muita unção. Você é nosso convidado. Maravilha, quero agradecer a presença de todos. Vamos orar juntos com o pastor Paulo nessa hora, colocando este tema diante de Deus, também orando pelo consolo aos corações enlutados e também pela cura dos enfermos, em nome de Jesus. Te louvamos no início dessa tarde, porque só temos o Senhor para recorrer diante de tantas atrocidades, problemas, irmãos que estão enlutados, encarcerados, enfermos, pessoas que estão presas, aprisionadas ao passado e não conseguem se desenvolver, não conseguem projetar uma vida. Deus, em nome de Jesus, que eles usem a palavra, Senhor, do apóstolo Paulo, quando diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Dá força, contempla, que teu Espírito possa estar capacitando cada um de nós a vencermos as tribulações da vida. Oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.